Oi, primeiro que tudo eu quero me apresentar a vocês, né? Meu nome é Sandra, eu sou formada em Relações Públicas e sou fotógrafa. E com essa novidade da mídia, eu pensei em fazer esse vídeo e lançar no YouTube para ser útil a pessoas que realmente queiram trabalhar com cerimonial social, de casamento, 15 anos. E particularmente assim eu penso que quando você tem uma ideia e se essa ideia for boa e se não vai prejudicar ninguém, pelo contrário, meu sentimento é de ajudar, eu acho que por que não tentar, né? E é esse estímulo que eu quero deixar aqui com você que mora distante, porque eu estou pensando mais, quando eu estou gravando esse vídeo, eu estou pensando que eu estou conversando com você que está aqui bem distante de mim, em lugares bem distantes, interior de estados, e que não tem tanto acesso a cursos de cerimonial e que tem vontade de trabalhar com esse tipo de serviço. É em você que eu estou pensando realizar esse projeto, não é? Eu vou passar aqui uma pincelada de de ajudar você a colocar seu cerimonial, tá? Trabalhar com cerimonial. Mas isso não significa que isso aqui é tudo. Eu gostaria de pedir para você que você pesquise muito. Aqui no YouTube você vai encontrar também outras coisas que você pode ajudar você a engrandecer mais os seus conhecimentos para você pôr em prática e realmente se tornar uma profissional à altura, tá? Então pesquise, leia, né? O que depender de mim, você pode escrever para mim, que o que depender do meu ajudo, tá? Eu só não vou ajudar se eu não souber, e se eu não souber eu digo, sei lá, de repente eu vou até pesquisar também para você. E eu gostaria que realmente eu pudesse estar sendo útil a você que está assistindo esse vídeo, tá? A primeira coisa que eu vou te perguntar é, você sabe o que é o cerimonial, o que ele faz, quais são os serviços que presta o cerimonial, qual a importância do cerimonial? Então, em primeira mão, eu quero dizer para você que para você trabalhar com cerimonial, pode ser homem, pode ser mulher, cerimonialista, homem, cerimonialista, mulher, claro. Mas para você trabalhar com cerimonial, a primeira coisa que você tem que ver em você, eu gosto de trabalhar com pessoas. Trabalhar com cerimonial, você vai trabalhar diretamente com gente, indivíduos. Indivíduos, o nome já diz, são individuais. Mesmo sendo irmãos gêmeos, mesmo sendo criado pelos mesmos pais, cada pessoa tem a sua característica, tem a sua expressão, tem a sua forma de ser. E a gente vai trabalhar com essas pessoas. É uma coisa assim bem complexa, não é? Não estou colocando medo, eu acho assim que é bom a gente fazer aquilo que gosta e ter um resultado muito bom. E se você faz o que não gosta, só faz para ganhar dinheiro, eu acho que não é uma coisa prazerosa. Porque na minha filosofia de vida, eu penso assim, que o dinheiro ele tem que vir como consequência daquilo que você faz porque gosta. Porque se você dizem que quando você trabalha com o que gosta, você não trabalha, você se diverte. Eu acho que é bem por aí mesmo. É muito bom, é muito gratificante quando depois de tudo alguém chega perto de você e diz: ai Sandra, muito obrigada. Valeu, foi tudo perfeito. Perfeição não existe, adversidades acontecem a todo momento, principalmente no seu cerimonial. Porém, a gente tem que fazer de tudo para sair pelo menos quase perfeito. Se não conseguir sair perfeito, mas pelo menos o quase. Porque a gente conta com as adversidades da vida. Isso é um fato, tá? Então vamos para o que interessa realmente. Então, ser cerimonialista é gostar de trabalhar com pessoas. Esse é um ponto fundamental que eu estou sendo até repetitiva.
Então, é importante saber que esse é o papel do cerimonialista, da equipe de cerimonial que você vai ter. Eu acho, tenho certeza, que nenhum casamento, nenhum evento, olha, pode ser no mínimo 50 pessoas, sem ter um cerimonialista, eu acho que não, é muito ruim. É bom que tenha. O papel do cerimonialista é fundamental para um bom andamento de um evento, por mais simples que ele seja. E a gente sabe que quanto mais simples, mais chique é, né? Bom, então o cerimonial é para isso. Ele está por trás dos bastidores, ele não é para estar aparecendo, ele é para ser bastante discreto. Eu já ouvi falar uma frase que diz que o cerimonialista ele é um serviçal sem ser serviçal. Então é preciso que você goste de agradar, de tratar bem os convidados, os parentes dos noivos, os padrinhos, principalmente para tomar conta do noivinho e da noivinha, né? Então pense bem nisso. Se você gosta, quando eu estou falando isso, você se sente fazendo isso e sente um prazer, tá no caminho, tá no caminho. Além de que, para você que quer fazer um trabalho esporádico, que não seja uma coisa sistemática porque você não tem tempo, e você gosta desse tipo de trabalho, eu acho que é por aí que você deve pensar em realmente realizar seu objetivo de ser um cerimonialista. Existem dois tipos de serviços que você pode prestar. É a assessoria completa e a assessoria do dia. A assessoria completa, o que seria ela? Você tem ideia? A assessoria completa é quando você recebe um casal de noivos que quer contratar teus serviços a partir daquele momento e você vai dar você é realmente o braço direito dele até nesse momento, do começo. Eles querem que você, juntamente com eles, você vai procurar fornecedores, você vai procurar espaços onde eles estão querendo casar ou fazer sua recepção, igrejas, você vai procurar decoradores, você vai procurar fotógrafos e cinegrafistas, você vai procurar onde fazer convites, você vai procurar lembrancinhas, os bem casados, vai sentar com eles e você vai conversar com eles para saber o que é que eles estão querendo para o evento deles, tá? Então, assim, dependendo do que eles queiram, aí vocês vão começar a trabalhar. Essa é a assessoria completa. Vai estar sempre em contato, vendo melhores orçamentos e melhor qualidade para passar para eles, tá? É nesse momento que os cerimonialistas têm muitas parcerias com buffets, decoradores, cinegrafistas, fotógrafos, porque aí é uma forma já deles também indicarem aos clientes dele. Então essa parceria sempre está existindo entre os profissionais. Um vai vendo o serviço do outro e quanto mais você se esmerar, mais serviço você vai ser indicado para fazer, tá? Então essa é a assessoria completa. A assessoria do dia, o nome já está dizendo, os noivos vão contratar os teus serviços para você trabalhar no dia do casamento. Eu vou passar para vocês quais são todos os serviços que você faz naquele dia. São muitos detalhes e que você precisa ter bastante cuidado para aprender todos eles. Para você ser cerimonialista, também outra dica, é necessário que você seja uma pessoa proativa. Uma pessoa que tem um temperamento muito lento, que é devagar, que a pessoa tem mais tranquila, eu não vejo muito com perfil, mas olha, até é perigoso estar falando assim, né? Mas eu acho que para trabalhar com cerimonial você tem que ser realmente muito ativa. Porque você tem que ver o que é que está acontecendo, o que é que você já poderia fazer, como é que você vai conduzir sua equipe, se as suas recepcionistas elas têm o livre-arbítrio para tomar atitudes sem você no momento estar presente, ou se tudo tem que ser comunicado a você. Isso aí você vai criar o seu perfil, tá? É muito importante que a pessoa seja assim, ativa. Porque se você você é ativa, você leva uma recepcionista que é mais tranquila, mais calma, uma coisa está precisando ser resolvida ali, ela ainda está lá,
é de tipo, como eu disse no começo, existe todo tipo de pessoa, todo tipo de expressão. E essa pessoa que tem um temperamento não é de tranquilidade, de estresse, é tranquilo de fazer as coisas mais lentas. Eu acho que o perfil para se trabalhar com cerimonial fica um pouco a desejar, na minha opinião, tá? Vou passar para vocês agora quais são os serviços oferecidos pelo cerimonial. O cerimonial do dia. Completo, eu já passei anteriormente e vocês já têm ideia, né? Então vamos para o cerimonial do dia, que é um cerimonial que é muito requisitado, né? Que, assim, os noivos precisam entender que realmente é importante ter um cerimonial no casamento deles, porque senão quem vai fazer cortejo, quem vai receber convidados, na hora da entrada, quando chegar a noiva, quem vai fazer é alguém da família, né? Acontece às vezes que tem uma amiga que quer fazer, mas às vezes ela não sabe de detalhes, não sabe, e ela está lá mais querendo se divertir do que realmente trabalhar. E se você vai para trabalhar com aquilo, seu serviço é totalmente diferente de alguém que é amigo, que é da família, está fazendo ali no momento. Agora, o que é que eu digo? Para você, uma dica que eu já vou dando antes. Se você quer começar seu cerimonial, gosta de fazer isso, gosta de trabalhar com pessoas, o que é que você pode fazer? Uma amiga vai casar, alguém da família, você se oferece para trabalhar como cerimonialista. Mas a dica que eu te dou, faça isso como se fosse realmente seu trabalho. Vá vestida de acordo, trabalhe totalmente, mesmo que você é uma coisa que seja gratuita, você vai dar, mas procura fazer de uma forma profissional. Esquece ali que é uma amiga, que você está se divertindo, vai para poder você aprender. Isso é uma forma de você começar a estagiar e começar a mostrar seus serviços, porque alguém vai estar olhando e o próprio amigo que são os noivos, os amigos no caso, vão te indicar. Ah, gente, fulano e tal, ela está trabalhando com cerimonial, o cerimonial dela é perfeito. E é uma dica que eu dou já como estágio. Outra dica que eu dou, aproveitando antes de falar dos serviços, quando houver um casamento, vai lá olhar, antes de começar, ver como é que está a equipe cerimonial, o que é que ela está colocando, faz uma observação, um estágio de observação, dá uma olhadinha. Se tiver alguém que você conhece que tem um estágio e que pode te oferecer, que tem um cerimonial, desculpem, e que pode deixar de fazer um estágio, é um pouco difícil porque as pessoas têm medo, muito medo de concorrência, claro, né? E concorrência é a melhor coisa que tem, mas a maioria tem medo. Às vezes as pessoas querem abarcar os clientes todos para eles. Bom, é o perfil de cada um. Mas se você não é assim, se você consegue encontrar alguém que possa te ajudar, te dando a oportunidade de estagiar, observando, ótimo. Se não, procura, vai atrás, sabe? Como do jeito que você está aqui procurando esse vídeo para aprender alguma coisa, vai atrás também de tentar estagiar, de tentar olhar como é que eles fazem, certo? Então, quais são os serviços que presta o cerimonial? Primeiro, ele vai ficar recepcionando todos os convidados. Dependendo do número de convidados, a cada 100 pessoas você bota uma recepcionista. Geralmente, se for, vamos dizer, 100 pessoas, você e outra pessoa. Aí aumentou mais 100, você já, a partir de 300, 200 pessoas, é bom ter 3 pessoas no mínimo, tá? O que é que vai acontecer? Vocês vão receber os convidados. Você chegaram na igreja, seria interessante se apresentar lá na secretaria da igreja. Também é interessante que você se comunique com o celebrante, né? Porque você vai estar entrando em contato. Às vezes o celebrante chega muito cedo e os noivos estão demorando. E como eu disse, são pessoas que você está trabalhando, então você tem que saber lidar e intermediar esse probleminha de horário que às vezes acontece com o celebrante, que às vezes eu tenho histórias bem interessantes para contar em relação a isso. Histórias que me deixaram até irritada com alguns celebrantes e eu não pude fazer nada, eu fiquei só olhando. Mas existe de tudo, como eu falei, todas as adversidades. Então é interessante que você tenha essa polidez para lidar com terceirizando esses momentos
às vezes de contrariedade, né? Porque às vezes o noivo chega, a noiva chega, tá lá no carro, mas não chegou um padrinho, e aí o que você vai fazer? Já combinou com ela antes, se faltar um padrinho a gente coloca depois, quando ele entrar, para não atrasar o casamento. E aí? São artimanhas que você tem que ter e conversar antecipadamente com o casal para saber como é que você vai agir caso aconteça isso. Quando você está conversando com os noivos, você já tem que pensar o que é que pode acontecer e que atitude você deve tomar. É a questão da proatividade que eu te falei, mas também a visão que você tem que ter. Você pensa em tudo dando certinho e pensa, se acontecer, se faltar isso, o que é que eu devo fazer? Entendeu? Então você vai receber os convidados, os padrinhos, geralmente a gente usa os corsagens, as corsagens é aqueles arranjos de lapela, né? O nome de corsagem, mas que a gente conhece como arranjo de lapela. Esses arranjos de lapela são fornecidos pelos decoradores e isso você precisa falar com os noivos para lembrá-los de lembrar o decorador. Quantos são, você tem que ver com eles, quantos homens vão usar. Tem as criancinhas que às vezes tem noivinho, tem o pajem, vai usar também, então já tem que... Aí às vezes você pede para deixar uns 2 a mais, pode quebrar alguma coisa. Então você, esses arranjos você já conversa com os noivos para que eles deixem antecipadamente pronto, o decorador já deixe lá. Você pode pedir também para que o decorador deixe um arranjozinho pequenininho para você botar no seu jarrinho na mesa para enfeitar a sua mesa, tá? Você recebe convidados, você vai colocar arranjo de lapela. Você pode também ter umas cestinhas para as floristas. Essas cestinhas para floristas, geralmente elas alugam junto com o vestido. Acontece que algumas às vezes esquecem de alugar, às vezes não querem ir de lá. E como cerimonialista é bom que você tenha, eu vou dizer tudo que você precisa ter. E eu acho interessante que você tenha uma cestinha. A minha, eu tenho ela toda branquinha e eu coloco as fitas de acordo com a cor da decoração do casamento. Então é interessante que você tenha uma cestinha para florista, 1 ou 2 ou 3, vai depender de você. Se você é uma pessoa que gosta de fazer artesanato, uma ótima oportunidade para você fazer uma cestinha, que às vezes o casamento tem 2 floristas, aí eu acho que no mínimo você deve ter 2 cestinhas para as floristas. Você deve ter algum acessório para que possa levar as alianças. É interessante que o cerimonial tenha. Pode ser uma flor de lótus de vidro, pode ser uma almofadinha de cetim. Eu vou mostrar depois, eu vou deixar as fotos de algumas coisas para vocês terem ideia. Pode ser uma urnazinha de prata, o que for. Seria interessante também um terço grande. É bom que você tenha também um terço grande. Se você quiser, geralmente hoje em dia os DJ, quando é contratado DJ, ele já tem chuva de prata. Mas às vezes não é um DJ. Às vezes ela quer voz e violão, às vezes é um som que vai estar de lá mesmo, do local onde eles contrataram, vai depender do casamento, às vezes é um casamento mais simples. E às vezes quando é um casamento mais simples eu gosto de levar 2 chuvas de prata. Tem umas que são de pétalas, tem umas que são douradas. É bem interessante porque na hora da entrada dela lá para a dança, aí você tem essa chuva de prata para oferecer. Chuva de arroz também eu coloco no meu cerimonial. Existem várias formas, tem vidrinhos personalizados que você coloca o arroz, tem saquinhos que você já encontra em algumas casas especializadas de tule, né? E você coloca ali o arroz para distribuir com as pessoas, saquinho de arroz. Marcar os lugares dos padrinhos. Quando vocês chegam na igreja, é interessante fazer a marcação dos lugares. Aí você vai ver fazer o diferencial do seu cerimonial. Vai marcar como? Existe lequezinho que vocês podem... Às vezes a igreja não é refrigerada. Aí é de bom tom. Eu acho lindo você
colocar uns lequezinhos e até as pessoas podem depois, na hora do calor, até estar se abanando. É bem interessante. Também pode marcar com fitas e também pode marcar com, reservado, com nomezinho, durexzinho. Existem várias formas. Isso aí é importante que você saiba que precisa deixar reservado os lugares dos padrinhos, dos pais do noivo, tudo direitinho. Mas como você vai fazer isso, aí a criatividade é sua. Faça pesquisa e veja como é que você vai querer marcar os lugares dos padrinhos. Tem convidado que não mandou presente para a residência dos noivos, a leva para a igreja. O que é que você vai fazer? É bom que você tenha aqueles adesivos que você vai de para. Aí você vê se está etiquetado, se não tiver, você coloca o nome de quem deu e antecipadamente você já deve ter combinado com o casal, caso chegue algum presente, quem é que vai ficar recebendo para você. Você pode colocar no seu carro e depois entregar para a pessoa, ou você tem que arranjar um local onde você vai guardar esses presentes para entregar a alguém responsável depois, tá? Ainda estamos na igreja, mas vamos supor que essa pessoa que chegou com o presente foi de entregar na recepção, funciona do mesmo jeito. Você precisa estar em contato com a pessoa que os noivos deixou encarregado de receber os presentes que você vai receber para eles, tá? Cortejo. Preparar o cortejo, ficar em contato para saber a noiva se está chegando, que horas vai chegar. Isso tudo, olha, imagine, vocês precisam estar, isso é equipe. Ver como é que está a iluminação, se chegou o rapaz da música, o celebrante se já está lá, o noivo se já está chegando. Aí você vai estar com uma prancheta você já está com o nome dos padrinhos todos que vão participar. Então você está ali com sua pranchetazinha bem arrumadinha, vendo todo o casal do padrinho que está chegando e etiquetando para ver quem é que falta chegar. Vai colocando as corsagens nos padrinhos que forem chegando, vai conversando com eles. Uma dica: quando você for colocar no senhor, se for a mulher colocar, você como cerimonialista for colocar o arranjo no senhor, no padrinho, ele está de lado da esposa, peça licença a ela. É de bom tom fazer isso. Chega perto dela, faz com licença e coloca o arranjo no padrinho, tá? É de bom tom você fazer isso. A uniformização de vocês. Gente, é muito importante você pensar na forma que você vai colocar a vestimenta de vocês. Precisa ser discreta, nada chamativo, nada de mini saia, nada de decote. É muito importante que você... Geralmente a gente usa preto, que é mais discreto. Então, assim, você precisa ser o mais discreta possível. Sapato não precisa você estar com Luiz XV. Procura colocar um sapato confortável. Tem pessoas que gostam de andar com salto e acham confortável e consegue passar, porque você vai ficar muito tempo em pé. Pode crer, é umas 5 horas em pé que você vai ficar. Que você tem que ter uma postura, você não pode estar de maneira nenhuma se sentando e se escorando pelos cantos, nem pelas paredes, nem nas mesas. Você tem que sempre estar na postura. As pessoas que estão lhe vendo ali têm que observar que você é uma cerimonialista de qualidade. Nada de equipe sua estar se encostando, fumando. Eu já tive um cerimonial, eu já presenciei um cerimonial, eu estava fotografando e a senhora, olha, ela chegou perto de mim para conversar e assim, o cheiro de cigarro estava uma coisa insuportável, porque tem pessoas que fumam e elas já exalam pelos poros aquele cheiro. Então, se você for uma pessoa que fuma, tenha cuidado com isso. Sei lá, bota chiclete. Chiclete também, cuidado para não estar falando as pessoas mascando chiclete, que não é legal, tá? Então, assim, tenha cuidado com essa questão do seu cheiro, do seu hálito, porque você vai estar diretamente conversando com as pessoas e principalmente você vai estar diretamente com noivos. Então, se você é uma pessoa que fuma, tenha muito cuidado, porque o cheiro de cigarro, para algumas pessoas, é insuportável. Tem pessoas até que fumam e que não aguentam cheiro de cigarro. Então é muito, muito, muito importante que você
tenha cuidado com isso, que você pense nessa questão. Porque às vezes isso pode ser um ponto para ela passar, alguém sentiu, não gostei não daquele cerimonial, a menina tem um odor de cigarro muito forte, eu não gostei não, né? Então a questão da roupa, voltando, precisa realmente ser discreta. Eu tenho muitas histórias para contar, viu? Muitas histórias cerimoniais, porque eu já fiz muito casamento, ainda continuo fazendo e é muita história. Eu já fui para evento, acho que foi até de 15 anos, que a roupa das meninas, a postura e as roupas completamente decotadas. Então assim, eu sei que é um 15 anos, mas você está ali trabalhando, você não vai ali para desfilar, você não vai ali para participar do evento. Então, e outra coisa, às vezes você leva uma menina que ela fica só, parece que está ali para embelezar o ambiente. Não é para isso que serve o cerimonial, eu continuo afirmando. Eu estou sendo bem insistente com vocês, para que vocês sejam bem rigorosas com vocês mesmos e na hora que for montar o seu cerimonial. Vocês precisam entender que a equipe que está ali é para trabalhar, não é para estar aparecendo nas câmeras de filmagem, de fotografia. Ela tem que estar de olho o tempo todo nessa questão de se a câmera não está me pegando, porque às vezes você atrapalha quando o cinegrafista vai editar, só vê o cerimonial ali. Quando você for precisar ajeitar a noiva alguma coisa, você já olha para a câmera, já olha para o fotógrafo, dá um sinal, porque vocês em harmonia, aí você vai conseguir resolver fazer o seu trabalho e não vai atrapalhar o trabalho do seu colega, né, do profissional, e as fotos vão sair maravilhosas. O cerimonial não é, como eu disse, para estar se mostrando, se exibindo. Ele está ali para manter a festa da melhor forma possível por trás dos bastidores. Quer trabalhar de sapato baixo, sapatilha? Pode, não tem problema nenhum. Você está ali trabalhando, você tem que estar confortável para prestar o seu serviço da melhor maneira possível. Repito, vestido discreto. Pode ser longo, pode ser blazer, pode ser... A mini saia eu acho que não dá certo, porque você vai se baixar para ajeitar a cauda da noiva. Precisinho até o joelho, esse tamanho ainda é interessante, dá para você fazer suas atividades de cerimonial perfeitamente. Ok? Outra coisa, hora da chegada do cerimonial. Sempre bom que você esteja 1 hora antes. Por quê? Porque você precisa observar tudo para ver se está tudo de acordo com o que foi combinado. Porque você, no seu questionário, você está sabendo com os noivos tudo o que ela contratou. E é necessário que você, como cerimonialista, precise ver antes se tudo está de acordo com o que foi contratado, certo? Então, nunca chegar em cima da hora esbaforida, porque você vai ficar toda estressada e o serviço não vai sair a contento. Então é bem interessante que você chegue antes para que as coisas sejam bem organizadas, de uma forma tranquila. Você tem que pensar em trânsito, dependendo do local que você esteja. É necessário realmente que você chegue antes. O que eu vou dizer agora, eu poderia ter dito no começo, que é a mesa de apoio. Quando o casamento é na igreja, o cerimonial deve ter uma mesa de apoio. Essa mesa você vai escolher que tipo de mesa você vai querer, tá? Ou você pode ter uma mesa dessas de PVC, mas tem umas toalhas bonitas, você pode ter umas toalhas que de acordo com a decoração, umas toalhas mais alinhadas. É interessante que você tenha essa toalha. Nessa mesa de apoio você também deve ter peças para você colocar as corsagens, que são os arranjos de lapelas. Você deve ter uma champanheira, pode ser pequena, para que você coloque a água com gelo para que ela fique refrigerada. Você deve ter uma prancheta interessante, bonita, onde vai estar o questionário com o nome dos padrinhos, com tudo, de todo o cortejo, como é o cortejo, como foi que você combinou o cortejo com os noivos. Está ali tudo anotado para que você não se perca com nada. Telefone
dos padrinhos, caso atrase, aconteça alguma coisa, você está ali tudo anotado para você tomar a iniciativa necessária que precisa ser tomada. Também é interessante que você na mesa coloque um bomboniere com bombons para as crianças, porque ali vai... Nos convidados eles vão trazer crianças, né? E às vezes crianças é bem elétrica, fica brincando, e um bombonzinho dá direitinho para agradá-los, eles gostam muito, tá? Lencinhos de papel. É interessante que vocês tenham. Gente, guardanapo não, guardanapo é meio deselegante. Tem os lencinhos de papel que você... Tem cerimonial que faz tudo direitinho, com a fitinha, um nomezinho, dentro de um plásticozinho. Se quiserem fazer desse estilo mais alinhadozinho, fica lindo, é interessante. Se não puder fazer, vai depender da tua situação do casamento, sei lá. Mas não deixe de ter esse papelzinho. Por quê? Às vezes a igreja não é refrigerada e o que acontece é que você com lencinho, você vai entregar para os padrinhos, até às vezes para as madrinhas, né? Para chorar, às vezes o casamento é bastante emocionante, e aí é importante que tenha um lencinho. Às vezes os homens hoje em dia os homens não usam muito lenço, né? Então assim, você tendo esse lencinho vai ajudar a limpar as lágrimas, principalmente para o noivo. Você já deixa, entrega para ele, colocar no bolso. Por quê? Nunca vai enxugar a noiva se ela estiver suada na hora que o celebrante está fazendo a celebração. Nunca chegue na frente para ir limpar a noiva. Isso não é correto fazer, isso não é de bom tom. Quando um celebrante está, no caso, celebrando o casamento, ele é a figura mais importante naquele momento. Então, não é de bom tom que você, cerimonialista, chegue ali na frente dele e vá limpar a noiva ou o noivo enxugando. Não, de jeito nenhum faça isso, tá? Você já deixa antecipadamente com o noivo e já explica a ele que você, quando ela estiver suada, ele mesmo enxugue. Ele pode fazer isso. Você não fica elegante, tá? Deixe que ele enxugue a noiva. Eles ficam muito tensos, muito emocionados quando estão ali na frente do celebrante. Então, assim, quase nunca olham para vocês. Às vezes eu converso com eles assim, ó, se lembrar, dá uma olhadinha para mim, porque às vezes a gente dá dica. Ela tá muito suada para não sair aquelas fotos cheias de bolinhas, de suor, né? Nem na câmera de filmar. Aí, se ela conseguir dar uma olhadinha assim para você, aí você... ele vai já enxuga, até um momento, são momentos até interessantes para que os fotógrafos peguem umas fotos mais espontâneas, é uma coisa bastante interessante, mas nunca o cerimonial deve fazer esse trabalho de enxugar, sempre o noivo, tá? Não esquecer isso. Caneta, é interessante que você leve uma caneta bonita, às vezes na hora da assinatura os noivos assinam com a caneta dessa aqui. Então é bom que você tenha uma caneta mais bonitinha, prateada. Agora uma dica que eu dou é nunca esqueça de pegar, porque eu já perdi muitas, porque as meninas que trabalham às vezes comigo esqueciam de pegar e eu perdia minhas canetas, não tinha como. Então, mas é interessante sempre que você tenha uma caneta mais bonita, porque às vezes ele não tem lá e você já está com a sua caneta do cerimonial e tá lá. Kit costura. É interessante que você tenha um. Olha, acontecem muitas coisas. Esse kit costura, você leva agulha, você leva linha, alfinete de segurança. Por quê? Às vezes se descostura uma roupa de um convidado, de uma madrinha, e você está lá, já está pronta para resolver isso. Leva agulha, linha, pede as meninas, as recepcionistas para ajudar alguém a fazer isso, de costurar. Tem linhas transparentes, preta, branca, vermelha, cores básicas. É muito interessante que você já leve esse kit de costura. Alfinete de segurança, porque às vezes só o alfinete dá para resolver a situação, não precisa você estar costurando. Não é alfinete, o alfinete você sim tem que ter, o alfinete também, mas é lá para colocar as corsagens, tá? Então esse alfinete pequenininho é bom que tenha. O de segurança, que é aquele que parece de bebê,
pequenininho, é bom que tenha também para esses casos de emergência. Uma coisa que eu levo e que já foi muito útil para mim foi uma cola. Aquelas colas que a gente compra de sapateiro, né? Que você compra com identidade, por sinal. A mãe da noiva, a sandália dela quebrou na hora do casamento, você acredita? E foi impressionante, que eles ficaram impressionados com o cerimonial, porque a gente tinha justamente uma cola de sapateiro e a gente conseguiu salvar a mãe da noiva, porque colamos a sandália dela e tudo correu bem e ela só fez assim agradecer e levantar a mão para o céu. Porque eu procuro levar tudo que eu possa imaginar que a gente precisa. Caixa de fósforos, porque quando você vai para o evento, às vezes vocês é que tem que acender as velinhas da decoração, tá? Aí você tem lá uma caixa de fósforo. Que mais que a gente pode levar? Uma coisa que é muito importante de ter também é o walk-talk. A igreja às vezes é imensa e você, para se comunicar com as recepcionistas, você precisa não vai estar usando celular, então o walk-talk ele é fundamental, ele lhe ajuda muito. Se você puder ter um walk-talk, você e a recepcionista principal vai ser muito importante, porque tudo você está solicitando. Então você não vai estar gritando e às vezes tem que estar mandando o outro está precisando fazer alguma coisa aqui, e o walk-talk vai facilitar muito a sua vida. Kit de primeiros socorros. Eu sempre gosto de ter. Agora, você tem que ter muito cuidado, porque se você leva tipo paracetamol ou uma neosaldina, tem que ter cuidado para não estar dando de qualquer jeito, porque você lembre que existem pessoas que são alérgicas e às vezes elas não podem tomar certos remédios. Mas é bom você ter um paracetamol, às vezes a pessoa está com muita dor de cabeça e ela pode tomar paracetamol e está ali. Até o engolve, se você quiser levar, acontecer alguma coisa na hora da festa lá e alguém passou mal e precisa tomar um engolve, você pode oferecer. Band-aid, é interessante, às vezes a pessoa está com sapato novo e o calo está lá e você está com band-aid. Esparadrapo é interessante que você também tenha, um mertiolate, ou um mercúrio, ou um elixir sanativo. Alguma coisa para aliviar um corte, a pessoa levou um corte e você tem alguma coisa ali para ajudar na sanação, né? Isso é interessante que você tenha, né? Eu levo até arames, se precisar de alguma coisa, eu preciso de um arame, alguma fita durex, eu tô ali, tá no meu kit. Eu fico imaginando qualquer coisa que possa acontecer que precise daquilo. Às vezes eu tô em casa e tô, isso aqui eu vou deixar pro meu cerimonial porque talvez alguém possa precisar numa emergência. Às vezes é um pedacinho de arame, que já aconteceu de precisar de um pedacinho de arame para colocar na ferramenta de um profissional. Eu não lembro bem o que foi, mas precisei. Bom, eu vou passar para vocês agora, escrito, vocês vão ver aí, tudo organizado desses que eu te falei. Uma lista, vou passar uma lista dessas coisas que eu te falei, para que vocês anotem, para saber mais ou menos quais são os serviços que vocês prestam e o que vocês precisam levar. Essa é a próxima etapa, vou falar sobre cortejo, sobre lá da noiva. Outra coisa, antes de terminar, eu quero dizer para vocês que também os ensaios, tem casal que gosta de ensaiar na semana que antecede o casamento, tá? Então você pode marcar ensaio, pede para eles virem na igreja um horário e vocês podem fazer ensaio. E para isso eu vou mostrar para vocês como se faz todo um cortejo de casamento no próximo vídeo, ok? Bom, eu espero poder ter ajudado nessa primeira parte. Meu objetivo realmente é ser útil e gostaria muito que, se você gostou e quer alguma dica, escreve para mim que eu vou estar aqui pronta para te ajudar. Eu quero só poder contribuir para o teu desenvolvimento, para ajudar-te. Eu quero ser um estímulo para que você se motive realmente a fazer algo que você gosta, tá bom? Um beijo.